Olá malta e galera do fitness, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Marcos Sabino, trabalho há mais de 10 anos na área da suplementação e se estás à procura de informação sobre suplementos com base na evidência científica, este é o canal que tu queres seguir. Hoje vamos falar sobre um tema muito controverso. Consumir soja diminui os níveis de testosterona, sim ou não? Eu até pensei 2 ou 3 vezes se deveria gravar sobre este tema, uma vez que este é um daqueles temas que são autênticos campos minados. Isto acontece, primeiro, porque existem montes de estudos sobre o tema. Vocês têm ideia quantos estudos em média são publicados todos os anos sobre a soja? Digam lá. 100, 200, 500 lá atrás? Mais alguém? 2000. Todos os anos, em média, são publicados cerca de 2000 estudos sobre a soja. E segundo, porque tu encontras estudos para os dois lados. Para além disso, este é um tema que também se relaciona com uma filosofia de vida. Por um lado, tu vais ter os vegetarianos e veganos todos a dizerem que não, consumir soja não diminui a testosterona em ocasião alguma, e vais ter a malta que não é vegetariana nem vegana a dizer o oposto. Bodybuilders nem sequer chegam perto da soja. Então, aquilo que eu vou procurar fazer aqui neste vídeo é apresentar a problemática, vamos também olhar para alguns estudos científicos que se debruçaram sobre o tema. No final do vídeo, vocês porventura vão ficar a saber mais um pouco sobre a soja e esta questão da soja e da testosterona, mas eu não estou à espera de convencer ninguém nem de um lado nem do outro. No final, espero que possamos todos continuar a ser amigos. Vamos então lá a isso. As grandes responsáveis por toda esta polémica são as isoflavonas presentes nos produtos à base de soja. As isoflavonas são compostos orgânicos encontrados naturalmente em muitos alimentos vegetais, como por exemplo nos produtos hortícolas e frutos secos. No entanto, a soja é uma das fontes alimentares mais ricas em isoflavonas. Só para dar um pouco de contexto, a população japonesa é uma das maiores consumidoras de soja a nível mundial. No Japão, a ingestão média de isoflavonas em adultos varia entre as 30 e as 50 mg por dia. Em contraste, nos Estados Unidos e na Europa, o consumo é de cerca de apenas 3 mg por dia. Em média, 100 gramas de tofu ou 250 ml de leite de soja fornece cerca de 25 mg de isoflavonas. Nos suplementos de proteína de soja em pó, até 80 a 90% do conteúdo total de isoflavonas é eliminado em resultado do processamento pelo qual estes produtos passam. Só para termos uma ideia melhor, um concentrado de proteína de soja fornece apenas cerca de 12,5 mg de isoflavonas por 100 gramas de produto. Por outro lado, 100 gramas de farinha de soja torrada contém cerca de 200 mg de isoflavonas. Mas qual é o problema das isoflavonas da soja? As isoflavonas pertencem a uma classe de compostos geralmente conhecidas como fitoestrogénios. Os fitoestrogénios são compostos vegetais que possuem uma estrutura química semelhante ao estrogênio, que é a principal hormona sexual feminina. Esta semelhança estrutural permite-lhes ligarem-se aos receptores de estrogênio no corpo. Lembrando que os homens também possuem estrogênio, ainda que em muito menores quantidades do que as mulheres. Ora, um aumento nos níveis de estrogênio é tudo aquilo que quem procura manter ou ganhar massa muscular não quer, uma vez que o estrogênio é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais femininas, como as maminhas. Para além disso, um aumento nos níveis de estrogênio vai desregular o rácio entre testosterona e estrogênio. Alguns trabalhos iniciais com ovelhas e chitas observaram que as isoflavonas presentes na soja consumida por estes animais eram as responsáveis pelos problemas de fertilidade observados nos mesmos. A partir daí começou-se a dar mais atenção a esta questão. No entanto, nós não podemos extrapolar aquilo que se observa em animais com aquilo que se observa em seres humanos, uma vez que existem grandes diferenças entre o metabolismo das isoflavonas em animais e em seres humanos. Sabe-se que algumas espécies animais possuem uma maior capacidade de produzir um composto chamado de equol. O equol é convertido a partir de uma das isoflavonas presentes na soja e exerce uma maior atividade estrogénica do que a própria isoflavona a partir da qual foi convertida. Um facto curioso é que apenas 25% das populações não asiáticas contêm as bactérias intestinais necessárias para produzir este composto, o equol. Nas populações asiáticas, esta prevalência é de 50%. Depois deste enquadramento mais teórico, vamos agora olhar para alguns dos estudos que se debruçaram sobre esta possível relação entre o consumo de soja e os níveis de testosterona. Olhando para a literatura científica, é fácil de ver que estamos claramente perante uma situação que não é preta ou branca. Eu vou apenas referir 8 estudos neste vídeo, para ele não ficar muito longo, mas caso vocês queiram ter conhecimento dos restantes estudos, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o artigo que eu desenvolvi para o meu site, o TA Fitness. É um artigo onde forneço informação mais completa sobre este tema. Vamos começar por olhar para os estudos que encontraram um impacto negativo do consumo de soja nos níveis de testosterona.
Num estudo publicado em 2003 na Nature, referência 1 aqui na descrição do vídeo, durante 6 semanas, 19 homens adicionaram à sua dieta diária habitual 3 scones feitos ou à base de farinha de soja ou de farinha de trigo. Os scones à base de farinha de soja continham 120 mg de isoflavonas. Este estudo encontrou uma redução dos níveis sanguíneos de testosterona nos indivíduos que consumiram os scones à base de farinha de soja. Num outro estudo publicado em 2005, referência 2, 35 homens consumiram um de 3 suplementos: isolado de proteína de leite, um isolado de proteína de soja com um baixo teor de isoflavonas, 1,6 mg, ou um isolado de proteína de soja com um alto teor de isoflavonas, 61 mg. Os investigadores observaram que ambos os suplementos de soja, independentemente do teor de isoflavonas, promoveram uma diminuição dos níveis de dihidrotestosterona e do rácio entre dihidrotestosterona e testosterona. Em 2007, num estudo que não teve grupo de controlo, referência 3, 12 homens saudáveis consumiram diariamente 56 gramas de um suplemento de proteína de soja durante 4 semanas. Os níveis de testosterona e de hormona luteinizante foram recolhidos em diferentes alturas: 7 dias antes do início do estudo, no dia do início do estudo, 14, 28 e 42 dias após o início do estudo. Os investigadores observaram que houve uma diminuição dos níveis de testosterona em 19% durante as 4 semanas de duração do estudo, e estes níveis voltaram a aumentar após 2 semanas de descontinuação do produto. Finalmente, num estudo publicado em 2013, referência 4, 10 indivíduos com experiência de treino consumiram durante 14 dias uma de 3 opções: 20 gramas de whey protein isolado, 20 gramas de proteína de soja isolada ou um placebo. Após o consumo de suplementos, os participantes completaram um treino de 6 séries de 10 repetições de agachamento. Neste estudo, os níveis de testosterona foram inferiores nos participantes que consumiram o suplemento de proteína de soja. No entanto, não houve diferenças entre os grupos relativamente aos níveis de estradiol, que é um tipo de estrogênio. Vamos agora falar em alguns estudos que não encontraram uma diminuição dos níveis de testosterona após o consumo de soja. Nós temos uma meta-análise de 2010, referência 5 na descrição do vídeo, que considerou 15 estudos clínicos e concluiu que o consumo de soja não afeta significativamente os níveis de hormonas sexuais como a testosterona e a testosterona livre. Esta meta-análise também discute algumas falhas metodológicas presentes em alguns dos estudos que eu falei anteriormente e que verificaram uma diminuição dos níveis de testosterona após o consumo de produtos à base de soja. Uma das limitações apontadas a esta meta-análise é que a duração média dos 15 estudos considerados foi de apenas 74 dias. Num estudo publicado em 2016 no Journal of Nutrition, referência 6, jovens adultos de sexo masculino completaram 3 treinos de musculação durante 6 semanas e consumiram um de 3 suplementos: whey protein, proteína de soja ou um placebo. Neste estudo não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos relativamente aos níveis de testosterona e ao ganho de massa muscular. Em 2017, num estudo realizado com homens com diabetes tipo 2, os participantes consumiram diariamente, durante 3 meses, barras contendo 15 gramas de proteína de soja com 66 mg de isoflavonas ou barras sem as isoflavonas. Neste estudo não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos relativamente aos níveis de testosterona ou testosterona livre. É o estudo a referência 7. Finalmente, em 2018, referência 8, 47 jovens do sexo masculino sem experiência de treino consumiram diariamente ou um suplemento de proteína de soja, ou um suplemento de whey protein, ou um placebo durante 12 semanas, em que também completaram treinos de musculação. Também neste estudo não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em marcadores hormonais. Então o que é que nós vimos neste vídeo? Há estudos em que o consumo de soja teve um impacto negativo nos níveis de testosterona e de outras hormonas anabólicas, e há estudos que não encontraram qualquer impacto negativo. É possível que certas pessoas sejam mais sensíveis às isoflavonas da soja do que outras. Por exemplo, se tu te encontras no grupo dos 25% da população não asiática que tem a capacidade de produzir o equol, o tal composto que exerce uma atividade estrogénica mais forte, as isoflavonas da soja podem afetar-te mais do que afetariam uma pessoa que não tem a capacidade de produzir o equol. Para a maior parte das pessoas, se o consumo de isoflavonas se situar naquele limite máximo das 50 a 60 mg de isoflavonas por dia, é bem provável que não vá afetar os níveis de testosterona. No entanto, eu só posso ter certeza de uma coisa: se nós queremos saber se o consumo de soja está a diminuir os nossos níveis de testosterona, a única forma de sabermos é realizando exames de sangue. Esses sim são infalíveis. Ok, malta, esta foi a minha contribuição para este tema polémico. Eu espero que a minha exposição vos tenha sido útil e vos tenha ajudado a perceber um pouco mais sobre esta questão da soja e da testosterona.
Eu gostaria também de ouvir as vossas opiniões, portanto fiquem à vontade para comentarem aqui neste vídeo. Assistam também ao vídeo em que eu falo sobre o consumo de soja e a relação com a fertilidade e a libido. Caso tenham gostado deste vídeo, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal porque eu publico vídeos novos sobre nutrição e suplementação todas as semanas. Sigam-me no Instagram, Marcos Sabino Fitness, e caso se necessitem de suplementos, já sabem que podem ir ao site da MyProtein, onde eu trabalho, utilizarem o cupom SABINOMP e têm sempre descontos superiores àqueles que estão no site. Muito obrigado por terem estado desse lado, a gente vê-se no próximo vídeo.